Quando a gente pensa em democracia, logo vem na cabeça urna, voto, eleger representantes, né? Essa é a imagem que a gente tem. Mas e se a versão original, a primeirona mesmo, a que inventou o nome, fosse uma coisa radicalmente diferente? Pois é, vamos abrir aqui os arquivos da história para colocar lado a lado o nosso sistema e a primeira democracia do mundo, a de Atenas. E a pergunta que vai guiar a nossa análise é justamente essa. O que é que significa democracia, afinal? Será que o sistema grego e o nosso são só, sei lá, versões diferentes da mesma ideia? Ou será que as diferenças são tão gigantescas que a gente está usando a mesma palavra para duas coisas completamente distintas? Bom, vamos lá. Parte 1, a versão original. Para entender isso direito, a gente precisa viajar até a fonte, a cidade-estado de Atenas, e ver como a democracia funcionava na sua forma mais pura, digamos assim. Então, se imagine lá, Atenas, século V antes da Era Comum. É uma época incrível. Enquanto o Partenon estava sendo construído e filósofos geniais como Sócrates e Platão debatiam pelas ruas, uma ideia totalmente revolucionária de governo começava a tomar forma. A primeira pista está no próprio nome, claro. Democracia vem da junção de duas palavras gregas. Demos, que significa povo, e kratia, que é poder. Literalmente, é o poder que está nas mãos do povo. Uma ideia que parece simples na teoria, mas que na prática, a gente vai ver, era bem mais complexa. E o coração desse sistema todo era a eclésia, a assembleia. Parem para pensar nisso. Eles não elegiam alguém para decidir por eles, não. Os próprios cidadãos se reuniam umas 40 vezes por ano para debater e votar diretamente, em tudo. Desde uma lei sobre o comércio até a decisão de ir para a guerra ou não. Era tudo na mão deles. Ok, parte 2. Quem era cidadão em Atenas? Porque se era o poder do povo, a gente precisa saber quem exatamente era considerado o povo. Quem é que tinha o direito de ir lá na eclésia e dar pitaco? E aqui, bom, aqui vem o choque de realidade. Se preparem. No máximo, só 20% da população de Atenas era de fato considerada cidadã com direitos políticos. 20%. É um número impressionante, né? E o mais chocante é ver quem ficava de fora. A imensa maioria da população. Mulheres, estrangeiros, e aqui entra um detalhe curioso, até o grande filósofo Aristóteles era estrangeiro e não podia participar, e claro, os escravos. Nenhum deles tinha voz. Na prática, para muitos críticos da época, aquilo não era bem uma democracia, mas sim uma oligarquia, o governo de uma pequena minoria privilegiada. Vamos para a terceira parte, direta versus representativa. Agora, a gente vai fundo na diferença crucial, sabe? Aquela engrenagem que faz os dois sistemas funcionarem de jeitos completamente diferentes. Então, o ponto central é esse aqui, ó. A democracia ateniense era direta. O cidadão não delegava o poder dele. Ele ia lá e exercia pessoalmente na Assembleia. Já a nossa democracia é o que chamamos de representativa. A gente elege intermediários, vereadores, deputados, senadores, para que eles tomem as decisões no nosso lugar. É basicamente a diferença entre dirigir o próprio carro e contratar um motorista. Quarta parte. Atenas versus hoje. Uma análise mais crítica. Com essa diferença bem clara na nossa cabeça, chegou a hora de virar o espelho para nós mesmos. Será que o nosso modelo representativo é realmente tão inclusivo quanto a gente gosta de pensar? E essa citação aqui provoca bastante, né? Ela força a gente a se olhar no espelho. Quer dizer, é muito fácil apontar o dedo para a exclusão que acontecia lá em Atenas. Mas aí a gente olha para os nossos próprios parlamentos e o que a gente vê? Uma representação baixíssima de mulheres e de outros grupos que são a maioria da população. A crítica perde um pouco a força, não é verdade? E essa linha do tempo mostra como essa luta por inclusão é, na verdade, muito, mas muito recente. Pensa só, da exclusão total das mulheres em Atenas, lá no século V, antes da Era Comum, a gente dá um salto de milênios até 1934, quando o Brasil finalmente garantiu o voto feminino. E a França, o berço da liberdade, igualdade e fraternidade, só em 1945. A busca por uma democracia de verdade inclusiva é uma história que ainda está sendo escrita. E toda essa análise histórica acaba trazendo a gente de volta para o ponto de partida. Se o modelo original era tão excludente e o nosso ainda tropeça para ser de fato representativo, o que define, afinal de contas, uma democracia de verdade? Para tentar achar umas respostas, vamos ver o que os maiores pensadores daquela época tinham a dizer sobre isso. Quinta parte. O veredito dos filósofos. É engraçado porque hoje a gente vê a democracia quase como um ideal, né?
Mas naquela época, ela estava longe de ser um consenso. Os maiores pensadores de Atenas, tipo Platão e Aristóteles, eram, na verdade, alguns dos seus maiores críticos. Platão, por exemplo, criticava com força. Para ele, governar era uma arte, uma especialidade. Entregar o poder para um monte de gente sem preparo era como colocar os passageiros para pilotar um navio no meio da tempestade. Ele defendia que o governo deveria estar na mão de um rei filósofo, alguém com sabedoria e conhecimento para guiar a cidade pelo melhor caminho. Já o seu discípulo, Aristóteles, foi mais sistemático. Ele criou essa tabela bem legal para classificar os governos. Olha só, na coluna do meio estão as formas que ele chamava de puras, porque buscavam o bem de todo mundo. Na da direita, as versões corrompidas, que só pensavam no interesse próprio de quem governava. E olhem bem onde a democracia se encaixa, na última linha. Para Aristóteles, ela era a versão degenerada do governo de muitos, porque a maioria poderia facilmente usar seu poder para oprimir as minorias, em vez de buscar o bem de todos. Pesado, né? E chegamos à nossa última parte. O que aprendemos com Atenas? Depois dessa jornada toda, o que essa comparação com a democracia ateniense nos ensina sobre a nossa política hoje? Qual é a grande lição que fica? A lição mais importante talvez venha justamente de Aristóteles. Para ele, no fundo, não importava tanto se quem governa uma pessoa, um grupo pequeno ou muita gente. O critério para um bom governo, para uma boa constituição, era um só: a busca constante pelo bem comum, o interesse da sociedade inteira e não só de uma parte dela. No fim das contas, o grande valor de olhar para Atenas hoje não é tentar copiar o modelo deles, nem só ficar criticando. É usar Atenas como um espelho. Esse experimento grego nos obriga a fazer perguntas bem difíceis sobre nós mesmos. Nossos representantes estão realmente buscando o bem comum? A participação do povo é de verdade? O poder está bem distribuído na nossa sociedade? E assim a gente volta para a nossa pergunta inicial, mas agora com um olhar muito mais afiado, muito mais crítico. Depois de comparar o nosso sistema com o ideal e a prática de Atenas, a questão final se torna ainda mais provocadora. Isso que a gente chama de democracia hoje, significa mesmo o poder do povo? A resposta, talvez, assim como na própria democracia, esteja sempre em construção.